Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução do ITA 2019, venho agora resolver com vocês a questão 46. Questão essa que trabalhou função inversa trigonométrica. Ele fala o seguinte: seja f de menos 1 em 1, que chega em menos π sobre 2 e π sobre 2, a função definida por f de x e é igual ao ar cosseno de x. Então, qual é o valor da soma, que no caso aqui ele deu na forma de somatório, da f de cosseno de 2π dividido por 3 elevado a n, onde o n começa no zero e vai até 4. Então, primeira coisa aqui, ó, só vamos entender o que significa f de x igual a ar cosseno de x. A gente sabe, por exemplo, vou trabalhar aqui em que seno, por exemplo, de 30 graus, só que 30 graus é π sobre 6, que o seno de 30 graus é igual a meio. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, nesse intervalo onde a minha função está sendo definida, que o arco cujo seno é meio é o arco de quanto? De π sobre 6. Então, por exemplo, o arcosseno e o seno são funções uma inversa da outra, claro que dependendo do domínio onde eu estou trabalhando. No caso aqui, como eu estou trabalhando de menos π sobre 2, como sendo a definição dos meus arcos, então, tranquilamente, aqui a gente tem a função inversa. Então, se o seno de π sobre 6 é igual a meio, então eu digo que o ar cosseno de meio é igual a π sobre 6. E a ideia, então, é a gente trabalhar com esse conceito neste exercício. Beleza. Segunda interpretação do exercício é a interpretação desse somatório. Então, eu preciso determinar o seguinte. Primeira coisa, fazendo n igual a zero, então eu vou ter a f do cosseno de quem? De 2π, 3 elevado a zero vai dar 1. Então, vai ficar 2π sobre 1. Mais, fazendo isso até o meu n ser igual a 4. Então, vai ficar f do cosseno de 2π, 3 elevado a 1 dá 3. Mais a f do cosseno de 2π, 3 elevado a 2 vai dar 9. Mais a f do cosseno de 2π, 3 elevado ao cubo vai dar 27. E aí, por fim, mais a f do cosseno de 2π, 3 elevado a 4 vai igual a 81. Então, essa aqui é a primeira parte que a gente tem do exercício. Aí, o objetivo nosso agora é aplicar a função, né? Porque a minha f de x é arcosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer separado cada uma delas aqui, depois a gente soma. Primeira conta que a gente vai fazer aqui é o f do cosseno de 2π. Então, é o arco de quem? Porque é o arcosseno. Quem que está aqui dentro? Cosseno de 2π. Só que o cosseno de 2π, pessoal, essa a gente já sabe. Cosseno de 2π é igual a 1. Então, vai ficar o arco seno de 1. Aí, agora a gente tem que pensar. Dentro da minha função, onde ela está definida, quando que o seno vale 1? Seno vale 1 lá no π sobre 2. Então, esse primeiro arco é igual a π sobre 2. Aí, a gente vai para o segundo. Arco seno de quem? Do cosseno de 2π sobre 3. Aí, então, o que vai acontecer? Isso daqui... Quando que o cosseno é 2π sobre 3? Né? Cosseno de 2π sobre 3 é cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. Então, isso daqui é o arco, cujo seno é o quê? Menos meio. Beleza. Aí, aqui você tem que tomar cuidado. O seguinte, por exemplo, se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, o seno dá meio no 30 graus, certo? Que seria, por exemplo, no π sobre 6. Como é que a minha função está definida de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu posso pensar que quando a gente vai para baixo no ciclo trigonométrico, orientação negativa, então aqui seria o menos π sobre 2, e esse cara aqui de cima seria o π sobre 2. Como o seno ele é esse eixo daqui, então o menos meio vai estar aqui embaixo. Então, basta você pensar que eu vou voltar 30 graus. Então, se eu vou voltar 30 graus, é menos π sobre 6. Então, o arco cujo seno é menos meio é igual a menos π sobre 6. Beleza, aí agora a gente vai fazer isso com os outros. A única coisa que agora a gente tem que fazer é o seguinte, eu não sei mais esse ângulo aqui já fica mais difícil de a gente trabalhar com ele. E qual que é a ideia agora que a gente vai fazer? Ter a sacada do exercício seguinte. Quando você pega, por exemplo, esse ângulo aqui é 2π dividido por 9, né? 2π dividido por 9, a gente pode pensar o seguinte, como ele aqui é positivo, ele vai estar no primeiro quadrante. E aí, no caso, por exemplo, 180 dividido por 9 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Então, esse cara aqui está no primeiro quadrante. Aí, a gente vai utilizar o seguinte recurso, o seguinte artifício, que seria, no caso, a sacada desse exercício. Por exemplo, se você pega lá o cosseno de 60 graus, você pode trocar ele como seno, o seno de quem? O seno de 30. Basta você olhar para o complemento. Então, se você pega lá o cosseno de um ângulo x, você pode olhar ele como sendo o seno de quem? Do seu complemento, que seria π sobre 2
menos o x, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então, por exemplo, cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 90 menos 60. Então essa é a ideia que a gente vai utilizar no restante do exercício. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu quero a f do cosseno de 2π sobre 9. Então é o arco seno de quem? Do cosseno de 2π sobre 9. Só que aí, o cosseno de 2π sobre 9 eu vou trocar por quem? Pelo arco seno de quem? Aqui, no lugar do cosseno de 2π sobre 9, eu vou trocar por seno do seu complemento. Ou seja, seno de quem? De π sobre 2 menos o ângulo em questão, que no caso é o 2π sobre 9. Beleza. Aí agora vem um outro ponto do exercício. O seno, como a gente viu aqui em cima, uma é o inverso da outra, o seno com o arco cosseno. Então, o arco cosseno do seno de π sobre 2 menos 2π sobre 9 dá justamente quem? O argumento, que seria eu pensar assim, ó, o arco cujo seno é o seno de x. Ah, quem? É o próprio x. Essa que é a ideia que a gente vai utilizar agora. Então, por exemplo, aqui vai ficar o quê? Essa conta vai dar π sobre 2 menos 2π sobre 9. E aí, esse raciocínio é repetido por todos. Esse daqui vai dar quanto? π sobre 2 menos 2π sobre 27. Esse aqui vai dar quanto? π sobre 2 menos 2π sobre 81, porque a gente repete o mesmo raciocínio. Então, como é que ficaria a resposta do meu exercício? Então, finalmente aqui, a resposta. A primeira conta, que seria a f do cosseno de 2π, deu π sobre 2. O outro deu menos π sobre 6, que seria o segundo termo, então menos π sobre 6. Aí o outro deu quanto? π sobre 2 menos 2π sobre 9, então mais π sobre 2 menos 2π sobre 9. O próximo vai ficar quem? π sobre 2 menos 2π sobre 27. O próximo vai dar quanto? π sobre 2 menos 2π sobre 81. E aí, no caso, como o objetivo nosso não é ficar fazendo conta desnecessária, né, bem em aspas aqui o que eu acabei de dizer, é que eu não vou fazer passo a passo dessa última conta. No caso aqui, basta você tirar o MMC, que dá 162. E aí, depois, se você fizer todas as continhas em cima, você vai chegar em 245π. E aí a gente finaliza o nosso exercício. E isso, no caso, corresponde à alternativa B. Beleza? Então, pessoal, um exercício eu creio que seja um exercício pouco palpável, uma vez que a gente quase não trabalha com funções trigonométricas inversas. E aí, no caso, lembrar disso sempre é bem complicado. Mas eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga, curta, comente, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!